Livro 4, lição 51, página 86. Dois temas nessa lição. O primeiro é uma revisão do Past Perfect e o segundo, a continuação da parte 2 do Reported Speech. Então, logo de saída, Past Perfect Review, Written Exercise. O que é o Past Perfect? É aquela história do tinha feito, tinha jogado, tinha andado, composto pelo head e mais a terceira coluna, tá certo? Veja aí, baseado na sua realidade, responda essas perguntas que você encontra logo abaixo aí. A, B, C. Subdivididas em A e A1, B, B1, C e C1. What did you eat yesterday? I ate macaroni. Pergunta, did you eat that for the first time yesterday or had you eaten that before? Então, o que eu estou perguntando aí, você comeu isso ontem pela primeira vez ou tinha comido isso antes? Had you eaten? Tinha comido isso antes. No meu caso, I had eaten that before. Eu tinha comido isso antes. Não foi a primeira vez, não. E você, como é que foi? Então, responda a essas perguntas revisando tinha comido, tinha feito e por quê? Porque nós vamos utilizar esse conceito aí na continuidade do Reported Speech parte 2. Ok? Então responda, por favor, essas perguntas na página 86 de forma interativa. E caminhando para a página 87, nós vamos propriamente ver a parte 2 aí do Reported Speech. Lembrando que uma das alterações mais significativas diz respeito à conjugação verbal. Por quê? Basicamente porque o que era válido naquele dia possivelmente já não é válido hoje, quando no momento em que está sendo feita a retransmissão. Então o enunciado diz aí, as we saw in lesson 50, não é 70, tem um errinho aí. Como vimos na lição 50, when reporting what other person has said, we usually change the verb tense to a time further in the past. Então, nós já falamos sobre isso, desses bonequinhos aí andando, né? Quando estamos reportando, normalmente a conjugação verbal, ela retorna para um passo atrás. Vamos ver alguns exemplos contextualizados e a seguir, na próxima página, nós vamos ver uma tabela interessante. Vamos lá. Então, se há algum tempo atrás, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, não importa, as palavras originais foram... no presente simples, they play tennis on the weekends. Quando você reporta hoje em dia, você vai dizer o que foi que eles faziam, o que eles disseram. Alguém disse lá que eles, they played. Então vira, e play vira played. Eles jogam não, eles jogavam. Não sei se eles continuam jogando. Se o original, na sequência, for dito no passado simples, she gave the letter yesterday. Ela deu a carta ontem. Na retransmissão vai ficar como? Alguém disse que ela tinha dado, she had given the letter the day before. Ela tinha dado a carta no dia anterior. Alguém diz, há 3 anos atrás, they were in America in 1992. Eles estavam na América em 1992. E o que foi que eles disseram naquela época? Bom, alguém disse que eles tinham estado. They had been in America in 1992. Percebe a necessidade de mudarmos a conjugação? Para que se adeque ao momento presente, ok? Mais exemplos? Se for no present perfect, we have seen the picture. Acaba mudando para o past perfect também. We had seen the picture. Então, interessante. Tanto faz no passado simples ou no present perfect, muda para past perfect. Se for no futuro simples, com will, she will help you. A retransmissão agora muda para would. She would help you. Então, eu tenho uma tabela muito legal aí. Vai na página 88, no sentido paisagem, aí você vai ver o que eu chamo de linha do tempo. E a linha superior, você vai ver as palavras originais. Se elas forem ditas nessas conjugações que você vê aí, a reportação está na linha de baixo. Como é que você vai conjugar? Que muitos são esses exercícios, esses exemplos, melhor, que nós acabamos de ver aí na página 87, 86. Veja que interessante. Você vai ter 3 circunstâncias, olhando da esquerda para a direita. Se as palavras originais já estiverem no past perfect, você vai mantê-las, porque nós não temos nenhuma outra conjugação mais anterior do que essa.
é o ponto final das conjugações. Então, se a original for she had eaten macaroni before, ela tinha comido macarrão antes. O que foi que a pessoa disse há 3 anos atrás? Ela disse que já tinha comido macarrão antes. She had eaten. Não muda, ok? Se for no present perfect, você acabou de ver aí na página 87 um exemplo exatamente com isso. Está lá quase no final. We have seen the picture. A retransmissão have seen muda para we had seen the picture. Se também na página 87 você vai ver se o original estiver no passado simples, como nós temos lá, she gave the letter yesterday. Você vai mudar para past perfect. She had given the letter the day before. Se estiver no past continuous, vai mudar para past perfect continuous. Por exemplo, John was working 10 years ago. Bom, o que foi que a pessoa disse o ano passado? Não, ele disse que o John tinha estado trabalhando há 10 anos atrás. Had been working. Essa é bem menos frequente, tá? Não se preocupa com isso agora não. Se tiver no presente simples, vai mudar para o passado simples, né? Vamos dizer que a Sheila said, I love to swim. O que ela disse? Há 3 anos atrás, she said that she loved to swim. Vai para o passado simples, tá bom? Present continuous, I am studying. O que você disse 2 anos atrás? Eu disse que I was studying. E hoje, não, aí já me formei, não estou mais estudando. Não estou mais estudando. Veja aí uma sequência agora de verbos anômalos. Se for will, vai mudar para would. I will buy that car. 5 anos atrás, meu amigo disse isso. O que ele disse mesmo? Ele disse 5 anos atrás that he would buy that car. Eu vou comprar, ele ia comprar aquele carro. Enfim, can vai mudar para could, may, might, must, had to. Olha uma observação aí, o must não tem um passado próprio dele, era um verbo que apresenta essa anomalia aí. Então, se uma pessoa disser you must wear glasses, você tem que usar óculos, a tradução é essa, você vai ter que fazer uma adaptação. O que o médico falou? Ele falou que eu tinha que usar. I had to wear glasses, tá? Shall, que é bem incomum, vai mudar para should. E uma surpresa, digamos que essas palavras que nós mudamos aqui, como would, could, might, should, se originalmente elas já estiverem sendo ditas assim, elas serão mantidas, tá? Não tem, porque é a mesma coisa da outra ponta esquerda. Lembra que o past perfect não tem outro verbo anterior a eles? Os anômalos são assim também. Você não tem algo mais atrás do que o would. Então você vai manter o would, could, might and should. Né? Se a pessoa disser assim, she should eat better. Ela deveria comer melhor. O que foi que a pessoa falou 3 anos atrás? Não, ela disse, she said, she should eat better. Que ela deveria comer melhor. Não tem mudança, não tem alteração. Ok? Então, essa tabelinha da linha do tempo. Na página 89, nós vamos ter as outras situações, as outras regrinhas bem compactadas relativas a essas mudanças. Então, a página 88, nós acabamos de ver o parágrafo A, a linha do tempo, como é que as conjugações são alteradas. Na página 89, parágrafo B, nós vamos ver que as expressões ou palavras que indicam proximidade, elas devem ser mudadas para palavras que indicam distância. Tá? Normalmente são pronomes aqui. Pronomes, advérbios. Veja, this muda para that. Então, se uma pessoa 5 anos atrás falar I love this car, eu adoro esse carro. Hoje, você contando, né? O que é que a pessoa disse mesmo? Ele disse que adorava aquele carro. He loved that car. Então, o carro não está perto, não está aqui, não está presente, a gente tem que mudar. Se for these, no plural, estes, vai mudar para those. Here, there. Né? Você está me acompanhando aí? Se uma pessoa fala I study here, eu estudo aqui, mas aqui aonde? Vamos supor que ela está em Washington e nós estamos aqui em São Caetano, no Brasil. Então, na reportação, ela diz que estudava lá. She said she studied there. Tá certo? Now, muda para at that moment. Nós vimos lá naquela lição anterior. Ou também o then, que quer dizer então, naquele momento. Yesterday muda para the day before. Today,
that day, tomorrow, the following day, ago, muda para before, tonight, that night, last night, the night before, e next week, the following week. Então essas são as mudanças adverbiais. Na letra C, uma coisa extremamente importante é o seguinte: se você tiver uma pergunta, você vai precisar reportar essa pergunta fazendo algumas alterações. A primeira delas é a seguinte: você vai usar o verbo asked, tá? Então, perguntou. Não vai mais usar nem o said nem o told. Normalmente vai ser o perguntou. É ele que vai dar a ideia de pergunta. Então, veja o exemplo. A sentença original é: How tall is Mary? Quem falou isso aí? Quem disse isso? Michael. Se uma outra pessoa reporta, a reportação vai ser assim, ó. Michael asked how tall Mary was. Então você observa o quê? Que houve o primeiro verbo mudou para asked, não é mais nem said nem tell. E a segunda parte, how tall, você observa que originalmente é how tall is Mary, no presente invertido porque é pergunta. E agora vai ser reportado em affirmative form, na forma afirmativa. How tall Mary was, ok? Se você lembrar daquele momento que nós estudamos lá o embedded questions, embedded clauses, melhor dizendo, aquelas questões ou orações embutidas uma na outra, a segunda parte é sempre na forma afirmativa. Ok, aqui também vai ser assim. Quando você reportar uma pergunta, você vai reportar essa pergunta na forma afirmativa, que quer dizer o quê? Sujeito e depois o verbo. Veja mais um exemplo. O Michael se dirigindo a Mary. Do you go to restaurants? Ele perguntou o quê? Você vai a restaurantes? Mas foi há 2 anos atrás. Então, Michael perguntou if she went to restaurants. Ele perguntou se ela ia a restaurantes, ok? Percebeu as mudanças? Então lembre-se, reportação sempre na forma afirmativa e colocando o verbo asked. A letra D nós já vimos, né, na lição anterior, que quando você tem um imperativo, um comando, uma ordem, você vai reportar esse comando, essa ordem, no infinitivo. E como você bem sabe, infinitivo é aquela história do to, o infinitivo tradicional. To go, to play, to study. Veja os exemplos aí. John said, na letra D, take this umbrella. Reportando, he told me to take that umbrella. Então, John said, pega esse guarda-chuva. E eu contando para alguém, ele me falou para pegar aquele guarda-chuva. Se for negativo, Susan said, don't open the door. Susan disse, não abra a porta. A Susan me pediu, ou Susan me falou, para não abrir a porta. Então, veja, don't open vira not to open. É só colocar o not na frente do to. Bom, a letra E nós já comentamos aí na página 88. São aquelas extremidades, tá? Tanto o past perfect, ele não tem outro verbo mais anterior a ele, na ponta esquerda, na página 88, quanto aqueles outros verbos que já estiverem no passado, os verbos anômalos, could, might, should, também não vai dar para mudar coisa alguma, tem que continuar o mesmo. Olha o exemplo aí na letra E. No discurso direto, né? Palavras originais. They had studied a lot. Eles tinham estudado muito. Se você recontar essa história 2, 3, 10 anos depois, você vai dizer o seguinte, como ela disse que eles, she said they had studied a lot. Ok? Então ela disse que eles tinham estudado. Veja que não muda. Na outra ponta, por exemplo, Mary could study English. Então alguém disse lá, Mary poderia estudar inglês. Reportando isso que foi dito há 2 anos atrás, alguém disse lá que ele disse, né? He said Mary could study English. Não tem como mudar. Finalmente, na letra F, você observa o seguinte, que existe a possibilidade de mudança, é opcional. Por quê? Olhe lá os exemplos. Quando você tiver fatos científicos, scientific facts, Columbus said the earth is round. Or Columbus said the earth was round. Você sabe que a regra é para mudar a conjugação sempre para um passo anterior, mas aqui existem exceções. Por quê? Embora o Columbus já tenha morrido há muito tempo atrás,
o fato, aquilo que ele disse, permanece até hoje, ou seja, a Terra continua sendo redonda. Então, nós, nesse caso, quando a situação perdura, nós temos a licença de, caso queiramos, utilizar a mesma conjugação que foi utilizada originalmente, ok? Ou, se você preferir, pode mudar, né? Pensando mais no Columbus, né, ele disse que a Terra era redonda, mas naquele momento em que ele falou nele próprio, ele não existe mais, enfim. A regra é para mudar, de is para was, mas como permanece eu poderia manter. Isso, a mesma filosofia também vai para as letras F2 e F3. Olha os exemplos aí, fatos que ainda são verdadeiros. She said she has 2 sons. Então, mesmo há 2 anos atrás, ela disse que tinha 2 filhos, ou ela disse que tem 2 filhos. Vai depender do contexto, né? Você deve mudar, porque é a regra, mas admite-se a exceção de se manter, porque ela continua tendo os 2 filhos. Finalmente, o F3, para fatos que são muito recentes, imagine uma pessoa espirra, comenta alguma coisa com você na sala de aula, e um outro colega, um terceiro colega, fala, mas o que ele falou? Não, she told me she's sick. Ela me falou que está doente. Como foi há muito pouco tempo atrás, a situação perdura, então você tem essa licença. Se quiser mudar, o que ela falou? Não, ela falou que estava doente. Mas, se é muito recente, é até mais conveniente manter, tá certo? Bom, então esse montão de regrinhas aí de como mudar o reported speech, basta que você mantenha o bom senso e tudo vai correr bem. As páginas 88 e 89 são apenas um apoio para você saber o que fazer nas mudanças. Mas considere o seguinte, na página 90 tem o exercício número 2 que está pedindo para você mudar as afirmações para indirect speech, ou seja, um discurso reportado indiretamente. Você vai usar as suas palavras para recontar a história. Então, basta entender o exemplo. Olha, em parênteses você tem lá, no exemplo, John, in 1995, said, I don't speak English. Então, o John, lá em 1995, disse, eu não falo inglês. Se você fosse reportar isso hoje, né, há 25 anos já atrás ou mais, não sei quando é que você está ouvindo essa lição, você vai dizer o seguinte, o que o John disse mesmo naquela época? Well, he said he didn't speak English. Você pode pôr o that, que está em parênteses aí, ou não, tá? Pode omitir. He said he didn't speak English. Ele disse que não falava inglês. Pode ser que passou tanto tempo, ele estudou, aprendeu e talvez até fale hoje. Mas naquela época ele disse que não falava. Ok? A Roberta, letter A, in 1998, I love barbecue. O que a Roberta disse em 98? Ela disse que ela adorava. She said she loved barbecue. Uma curiosidade, essas pessoas que estão aqui, 90% foram alunos e realmente disseram isso nessas datas, ok? Então, eu não sei quando você está ouvindo isso, hoje nós estamos fazendo essa gravação no ano de 2020 e passaram-se já muitos anos, né? Mas 90% do que está aqui são sentenças originais que realmente foram ditas. Então, eu lembro cada uma delas aqui, ok? Fica aí o exercício para você resolver. E a gente se fala mais na sala sobre isso. Mas tem mais, não terminou não. Na página 91, você vai reportar perguntas. Lembrando que quando você faz uma reportação de pergunta, você vai fazer o quê? Adaptar, né? Você vai pôr o asked, o verbo inicial, e aí a segunda parte na forma afirmativa. Então, lembre-se, exercício 3, página 91, tudo isso aí foi dito há 3 anos atrás e o exercício pede para que você mude, que você reporte. Olha o exemplo. Do you smoke? The doctor said to me. Você fuma? O médico disse para mim. Então, reportando vai ficar The doctor asked me if I smoked. O médico me perguntou se eu fumava, tá? Veja que do you smoke é você fuma presente, mudou para if I smoked. Alright? Então tem mais perguntas aí para você reportar usando o asked, usando a página da linha do tempo, a página 88 ou a página 89 para os advérbios. Faça as mudanças todas aí. Exercício muito bom. E finalmente na página 92 você vai encontrar o último exercício, que é interativo. Baseado na sua realidade, você vai me contar o seguinte, responder as perguntas aí.
What did the interviewer ask you when you got your first job? O que é que o entrevistador te perguntou quando você conseguiu seu primeiro emprego? Your answer? Bom, no meu caso foi: He asked me if I wanted to have a salary of $100. Ele me perguntou se eu queria ter um salário de $100. Né? Você vai pensar na sua realidade. Se você nunca trabalhou, você vai simular uma outra questão. Né? O que foi que um professor te perguntou no primeiro dia de aula? Ou o que foi que... Qual é a coisa mais antiga que você lembra que sua mãe perguntou para você quando você era criança? Enfim, aí você usa um pouquinho a criatividade. Se não, você pode criar em cima disso aqui mesmo e dizer a sua realidade, ok? Então ficamos por aqui, final da lição 51.